Este vídeo é uma dublagem em português de uma reportagem originalmente feita pelo jornalista sul-coreano Lim Ji-ho. O conteúdo apresentado não reflete a minha opinião pessoal, nem representa posicionamento ou julgamento próprio. O objetivo é informar o público sobre o que está acontecendo e sendo dito sobre o caso. Todas as informações, declarações e interpretações são responsabilidade do autor original da matéria. Então não enche meu saco. Em meio a tudo isso, Kim Se-ron acabou ficando doente. E no fim, além de aguardar... Em meio a tudo isso, Kim Se-ron acabou ficando doente. E no fim, além de guardar segredos, ela acabou recorrendo até ao xamanismo. Olá, eu sou o Lim Ji-ho. Com um silêncio prolongado de Kim Se-ri do canal Garosseiro, decidi focar nas reações dele à frente das denúncias e a veracidade dos materiais divulgados por ele. Por um mês ele veio dizendo que possuía mais de 2.000 fotos. Até afirmou que o caso superava o escândalo do NTH-1. Algumas pessoas vieram me questionar por que você parou de falar do Kim So-hyun. E outras já criticaram. Em pleno período de eleições presidenciais, com o impeachment do presidente, em pauta e votação marcada para o dia 3 de junho, você vai perder tempo falando de Kim So-hyun? Mas se a gente fala, reclamam. Se não fala, também reclamam. Então, tomamos uma decisão. Até dia 3 de junho, se o Kim So-hyun não fizer nenhuma besteira, vamos deixar o assunto em stand-by. Mas a partir daí, temos muita coisa para soltar. E vai ser um estouro atrás do outro. Aguardem. É lamentável ver como toda a imprensa e até parte da sociedade coreana embarcaram numa besteira, numa histeria coletiva, com base em informações distorcidas e falsas. Vamos revisar algumas das mentiras mais gritantes de Kim Se-ri do canal Garosseiro. Mentira número 1. Kim Se-ron teria tentado o Sul no dia 8 de janeiro após o meu vídeo e estaria com sua prima naquele momento. A verdade. Kim Se-ron estava nos Estados Unidos com o marido. A mulher que se dizia ser prima nem sabia disso. Mentira número 2. Que ela teria amado apenas Kim So-hyun. Verdade, pelo menos 5 outros relacionamentos dela já foram confirmados, incluindo o próprio marido americano e um trainee de K-pop, para quem ela dizia que ele era a única esperança e apoio. Mentira número 3. Que a foto com Kim So-hyun foi tirada em 2016, quando ela tinha 16 anos. A verdade, a foto foi feita em 2019, quando Kim Se-ron tinha 20 anos. Mentira número 4. Que ela teria sido deixada sozinha para pagar a multa do contrato da série Cães de Caça. A verdade, inicialmente o valor era de 5 bilhões de won. Com as negociações da agência e da atriz, caiu para 1,8 bilhão e depois 700 milhões. Que a própria Gold Medalist cobriu e ainda declarou como prejuízo operacional. Mentira número 5. Que ela e Kim So-hyun ficaram juntos de 2019 de novembro de 2015 até 7 de julho de 2021. A verdade. Em julho de 2021, Kim Se-ron já estava se relacionando com outro cantor, e isso foi confirmado. Mentira número 6. Que ela usou o número de matrícula 19XX, sugerindo que teria entrado na faculdade no mesmo ano que Kim So-hyun. A verdade. A foto em questão foi tirada em 14 de dezembro de 2019, após um passeio em Seur, Forest. Em 2019, Kim Se-ron já tinha 20 anos e era aluna da universidade. Ou seja, mais uma mentira. Mentira número 7. Que Cha Eun-woo não teria comparecido ao velório de Kim Se-ron. A verdade, ele foi no primeiro dia à noite e permaneceu até a tarde, junto de outros colegas. Mentira número 8. Que ela namorava Kim So-hyun quando tinha 15 anos em 2012. A verdade, a foto mostrada na época é lançada de um filme de agosto de 2012. Kim Se-ri manipulou as datas, começou dizendo que ela tinha 16, depois 15, depois 13 e, por fim, usou uma foto onde ela tinha apenas 11 anos. Tudo isso para induzir ao público ao erro e forçar a narrativa de que havia um envolvimento de um adulto com uma menor. E tem mais.
O material divulgado como print do Kakao Talk de 2016, em nenhum momento fica claro que o interlocutor é o Kim Soo-hyun. Quando pediram o original, Kim Se-hee, do canal Garoceiro, simplesmente sumiu. A maioria das fotos em que ele disse serem da época em que Kim Se-ron era menor de idade, na verdade são da fase adulta. São tantas mentiras que faltam dedos para contar. No dia 28 do mês passado, o advogado Bo Jin-soo fez uma coletiva de imprensa dizendo que prints de conversa entre Kim Se-ron e Kim Soo-hyun é de 2016. Mas aí ele solta. Não é o objetivo da coletiva descobrir quem a matou. Espera, como assim? Então, para que serve tudo isso? Aparentemente, o único objetivo era atacar Kim Soo-hyun e Lim Ji-ho. O resto, dane-se. E o pior, quando foi divulgado a famosa foto dos dois encostando a testa, Kim Soo-hyun negou tudo, dizendo: "Isso não tem fundamento, nem sei de nada." Essa fala, segundo as pessoas próximas, foi devastadora para Kim Se-ron. Foi nesse ponto que começaram os boatos sobre Kim Se-ron ter recebido o Sin Na Erin, o ritual xamânico coreano. E sabe o mais trágico? É verdade, ela passou por isso em setembro do ano passado. Segundo relatos, no começo, ela não queria. Estava exausta, sofrendo com pesadelos recorrentes, dores físicas e vontade profunda de voltar a atuar. Dizem que disseram a ela: "Se fizer o ritual, você pode voltar a ser atriz." Ela agarrou essa promessa como uma tauba de salvação. E quem ajudou a convencê-la? Uma pessoa próxima, dona de um templo, que já vinha lidando com práticas xamânicas na família. A tal dona do templo ainda afirmou que no dia 8 de janeiro, data em que meu vídeo foi ao ar, Kim Se-ron teria tentado suicídio por minha causa. Mas tem um detalhe importante. Nesse dia ela estava nos Estados Unidos, ou seja, mais uma vez espalharam uma narrativa falsa e dramática sem checar nada. E tem mais, essa mulher dizia nem saber quem eu era, saiu para atender um cliente, ficou sumida por 7, 8 minutos e logo depois começou a desejar um monte de frases ensaiadas como se tivesse combinado algo com alguém da Garoceiro. Coincidência? Só que não. Entre essas falas manipuladas estavam absurdos como que Kim Se-ron estava concubina, que ela não conseguiu manter o posto de rainha ao lado de Kim Soo-hyun, que ela sabia que não era escolhida, mas mesmo assim aguentou tudo porque acreditava em casamento. Tudo isso foi colocado como se viesse de mim, ou da pessoa que me acompanhava, só que não veio. A pessoa que estava comigo só perguntou: "Essas atrizes que aparecem nos rumores seriam as tais concubinas?" E a mulher disparou. Depois, a Garoceiro cortou tudo, sumiu com os trechos em que a gente dizia claramente que não sabíamos de nada e montou um vídeo como se estivesse confirmando tudo. A verdade, em setembro do ano passado, quando fez o ritual de Sindarin, Kim Se-ron estava no pior momento de sua vida. Primeiro por causa da carreira. Menos de um ano após o escândalo de direção sobre influência, ela já estava fazendo bico de garçonete. Para quem foi o sustento da família desde os 2 anos de idade, ter que virar um bico, ainda lidar com stalkers e ir atrás dela no trabalho, era um pesadelo. Segundo, por causa do fim do namoro. Ela conheceu um rapaz no trabalho, começou a namorar e ele simplesmente terminou com ela do nada. Ela não queria, não estava pronta, então se sentiu descartada. Esse término mexeu demais com ela. Depois veio a fuga, o casamento relâmpago com o americano, ida aos Estados Unidos e, mais uma vez, tentando reorganizar a vida como podia. Kim Se-ron estava pedindo ajuda. Ela dizia para os amigos que queria sair da Coreia, que estava precisando de um apoio, de uma âncora. Sabia que aquele homem não era o ideal, mas achava que naquele momento não tinha opção melhor. Estava simplesmente desesperada. Foi nesse ponto que aceitaram o ritual espiritual. Disseram que bastava pagar entre 10 a 15 milhões de wons. E ela conseguiria renascer como uma atriz. Mas foi tudo uma armadilha. Depois do ritual, vieram cobranças adicionais.
Faltaram 2 etapas, você ainda não completou os requisitos. Se não terminar, não poderá voltar a atuar. Adivinha quanto pediram? Mais 30 milhões de wons. Mais de 100 mil reais. Sozinha, sem contrato, sem apoio, sem perspectiva, Kim Seron tentou de tudo. Saiu pedindo dinheiro para amigos, conhecidos, colegas de profissão, não conseguiu. E então entrou em desespero. Ela chorava dizendo: nem 30 milhões de wons eu tenho, nem isso. Eu trabalhei por 20 anos sem parar, fui a provedora da minha família e agora, nem isso consigo pagar. Ela acreditava, de verdade, que se não completasse aquele ritual, jamais poderia voltar a atuar. E foi assim que a esperança dela foi esmagada. E a coisa só piora. A dona do templo, aquela mesma que ajudou a empurrar Kim Seron para o ritual, começou a ameaçar. Quando foi confrontada sobre o ritual, ela respondeu: se você divulgar isso, eu vou usar tudo o que tenho, nome, loja, contatos, e vou destruir a sua vida. Não vou deixar barato. E completou: se esse assunto vier a público, eu coloco tudo o que tenho em jogo. Ué, por que tanto desespero? Se não tem nada de errado, por que tanto medo da verdade? Porque tem, né? Coisa errada. Ela admitiu que Kim Seron recebeu o ritual, admitiu também que a atriz chorava, que estava em sofrimento e que queria voltar a atuar, mas ao mesmo tempo dizia que não podia falar nada, porque o caso era delicado. E aí vem o pior. Essa mesma mulher entregou as gravações, imagens de Kim Seron para o canal Garosteiro, entregou o vídeo da conversa em que teve com Lee Ji-ho, entregou imagens de circuito interno da loja, entregou até imagens de quem esteve acompanhando ela naquele dia, tudo sem permissão, e não parou por aí. O cantor So Hyun, nome artístico também conhecido como Kim Hyun-bin, invadiu a conversa junto com Kim Se-hee, do canal Garosteiro. Chegaram de forma agressiva, falando em tom ameaçador, quase como uma emboscada. Coincidência? Ninguém acredita mais nisso. A tal dona do templo, que antes dizia: não assisto o YouTube, não sei quem é Lee Ji-ho, de repente começou a falar tudo o que a Garosteiro já vinha dizendo, palavra por palavra. Ela dizia: Kim Seron queria ser rainha, mas não conseguiu manter o posto. Que ela era só uma concubina, que sabia que não era escolhida, mas suportou tudo porque sonhava com casamento. E adivinha quem foi responsabilizado por essas falas? Lee Ji-ho. Mesmo ele nunca ter dito isso antes, os vídeos foram editados para parecer que ele concordava com tudo. Manipulação braba. Mesmo depois de morta, Kim Seron não teve paz. A tal dona do templo, que dizia que era íntima dela, vazou imagens do velório. Postou nas redes sociais, se gabou da proximidade, mas se era tão próxima assim, por que fazia isso? Chegaram ao ponto de usar imagens para ganhar cliques, fama e seguidores. E o mais revoltante, se alinharam ao canal Garosteiro, o mesmo canal que expôs, atacou, desumanizou Kim Seron até o fim. E vem aí a cereja podre do bolo. Essa mulher, que supostamente era tão próxima, foi pega postando fotos dizendo ser fã de Rainha das Lágrimas, K-drama estrelado por Kim So-hyun. Sim, o mesmo homem que ela passou a acusar depois da morte de Kim Seron. A mesma pessoa que ela dizia ser o causador do sofrimento da atriz. Postar foto como fã do Kim So-hyun, depois de tudo, é uma hipocrisia gritante. Enquanto isso, os amigos verdadeiros de Kim Seron estão calados. Não por covardia, mas por respeito. Eles medem cada palavra porque sabem o impacto que isso teria na imagem de quem já não pode mais se defender. Já esses outros, esses gritam, distorcem, acusam e aproveitam a exposição para lucrar. Usam o nome dela até o fim. Exploraram sua dor, manipularam a narrativa, jogaram
com a opinião pública. E tudo isso em nome de quê? De visualizações, vingança, vaidade. Quem está protegendo a memória de Kim Seron? Quem está dizendo basta? Kim Serri do canal Garosseiro precisa refletir, porque a verdade pode demorar, mas ela sempre aparece. Obrigado por assistir e que a justiça seja feita. Obrigada. Termina aqui a dublagem. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Gostaria de pedir uma curtida, se inscreva e compartilha. Até a próxima.